Olá, meus queridos alunos. Quanto tempo sem se encontrar, não é verdade? Eu sei que tá difícil, não é? Sem o encontro dos colegas, sem o encontro, né, com os professores, à distância da escola. Mas neste momento é muito importante, tá bom? Nós ficarmos assim separados, mas também nós temos as nossas aulas. E hoje nós vamos para mais uma das nossas aulas de História e Geografia. Bem, o tema que nós vamos falar agora, pessoal, vai mudar um pouquinho, chama Transformações e Permanência na trajetória nos rumos dos grupos humanos. E nós vamos saber um pouquinho sobre modo de vida no campo e na cidade. Nós falamos já sobre como que o Brasil foi povoado, não é verdade? Os primeiros povos, né, onde que eles estavam, os costumes deles. Nós falamos sobre o descobrimento, falamos também sobre a colonização das pessoas que vieram de outros lugares para virem morar aqui no Brasil, certo? Então, até aí vocês já ouviram todas essas aulas, vocês já sabem então que o Brasil foi povoado, não é? Ok? Agora, considerando então, gente, que o Brasil foi povoado e que muitas pessoas vieram para cá. Então, nós precisamos agora entender como que é o modo de vida, né, dessas pessoas. Considerando então o crescimento da população do Brasil, nós já sabemos que juntou-se os indígenas, os imigrantes europeus, os negros e muitas outras, né, pessoas que vieram para cá. Agora nós precisamos entender como que esta população está vivendo atualmente. E para isso, nós vamos fazer algumas reflexões para nós entendermos o conteúdo que nós estamos agora entrando. É um conteúdo novo. Eu preciso que vocês assistam às aulas, se for necessário, assiste mais que uma vez para você entender direitinho essa parte, tá bom? Então, gente, onde estão os habitantes do território brasileiro hoje? Onde eles estão? Toda essa população que foi juntando de pessoas, onde eles estão? Será que eles estão no campo, que é na zona rural? Será que eles estão na cidade, que é a zona urbana? E aqueles que estão na cidade, o que eles fazem? E aqueles que estão no campo, fazem o quê? Isso nós precisamos entender. E o nosso próximo conteúdo vai trazendo todas essas respostas para nós. Nós precisamos entender como que vive a população do Brasil e como é que eles modificaram aquele Brasil antigo, não é? Que viviam das plantas nativas, como que estão vivendo hoje? Precisamos, então, gente, entender a questão das transformações que existem. O ser humano, ele tem uma inteligência racional. O que significa inteligência racional? Significa que nós pensamos. E porque nós pensamos, nós transformamos as coisas. Vocês sabiam que isso é o que nos distingue dos animais? Os animais, gente, eles sempre vão ser guiados pelo instinto. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, né, o cachorrinho que você domesticou, trouxe para dentro da sua casa, você dá banho, ele fica cheiroso, ele dorme numa caminha bem bonita. Só que esse cachorrinho, se ele sair na rua e ele encontrar um lixo, ele vai mexer no lixo. Sabe por quê? Porque o fato dele morar dentro de uma casa não torna ele humano. Ele é apenas domesticado, mas ele não é racional. Ele não pensa, ai, agora eu sou um cachorro limpinho, não posso mais mexer no lixo. Não, o cachorro não pensa dessa forma. Por quê? Porque ele é um animal irracional. Ele é guiado pelo instinto. Muito diferente de nós, os humanos. Então, como eu estava dizendo, nós somos pensantes, nós transformamos as coisas. O homem, quando eu digo homem, eu estou falando assim, as pessoas, tá?
O homem de um modo geral, o ser humano. Então, o ser humano, o homem, né? Quando ele desenvolve elementos culturais. O que que é isso? São questões, por exemplo, quando seus pais eram crianças, por exemplo, eles brincavam de carrinho de lata. Não é porque eles faziam hoje e foi desenvolvendo carrinhos, controle remoto e coisa e tal. Não é porque seus pais brincavam de carrinho de lata que foi desenvolvido elementos culturais, coisas novas, que hoje você brinca de carrinho de lata. Você brinca de carrinhos eletrônicos, de carrinhos com impulsão, não é verdade? Então, esses elementos culturais ou técnicas para fazer as coisas faz com que nós, o ser humano, transformemos a paisagem e nós vamos se apropriando, nós vamos adaptando os recursos naturais. Recursos naturais, pessoal, é a terra, a água, a vegetação, os minerais, etc. E a gente vai transformando também o espaço em que nós vivemos. Para transformar, então, essa paisagem, que é modificar a paisagem, é aquilo que já existe na natureza e nós, seres humanos, vamos realizando construções, né, desenvolvida pelo esforço humano. O exemplo disso, pessoal, é quando tem um lugar que tem uma floresta, que tem uma mata, tem rios. Aí o ser humano, o homem, chega lá e o que que ele começa a fazer? Ele vai fazendo pontes sobre esses rios, ele derruba essas florestas para fazer uma plantação. Essa plantação pode ser um cultivo agrícola. Os produtos agrícolas, gente, é quando o homem prepara a terra para a plantação de sementes. Pode ser arroz, feijão, café, soja, milho, muitos outros tipos de cultura que existe. Outra forma também, gente, de transformar a paisagem é com a criação de animais. Ou também transforma-se a paisagem para explorar, para cavar a terra, para retirar minerais que estão lá no subsolo. Até aí, tudo bem? Ok, então. Com essas modificações da paisagem, encontramos de um jeito e nós transformamos. Construímos ponte, construímos casa, construímos prédios, fazemos um monte de outras coisas nesse lugar. Nessa paisagem que tinha anteriormente, a gente modifica, a gente muda essa paisagem. Então, as modificações da paisagem podem acarretar muitos prejuízos para a vida humana. Alguns desses problemas surgem, né, quando nós alteramos em excesso, sem pensar no meio ambiente. Não preservar o meio ambiente pode ocasionar muitos desastres ecológicos. E o que são esses desastres ecológicos? Ventos muito fortes. Por quê? Se derruba as árvores, às vezes, né, as montanhas, vai lá e mexe na montanha, vem ventos muito fortes. Enchentes, porque a gente mexe nos rios e acaba ocasionando muita enchente, desmoronamento das montanhas, começa a mexer ali no pé da montanha e as montanhas desmoronam em cima das casas, porque as pessoas constroem muito próximo das montanhas, tira as árvores, tira tudo. E pode acontecer também poluição das águas e muitos outros problemas, gente, muitos outros problemas. Então, nas nossas próximas aulas, a gente vai, então, entender, né? Hoje é uma introdução, é uma conceituação, né, desse novo de vida, onde que está a população, como ela está vivendo, tá bom? Então, a nossa aula de hoje é só para você entender, então, o quê? Modificação da paisagem, transformação da paisagem que é feito pelo ser humano. Ok? A nossa aula de hoje é isso, eu encerro por aqui. Nós falaremos mais sobre este assunto, tá bom? Um beijo para você, fique bem, se cuide. Saudade.